amado, Pai querido, nós entramos na sua presença nesse momento, meu Deus, e nós não podemos iniciar de outra maneira, Senhor, senão agradecendo, dei graças, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Muito obrigado. Meu Pai, obrigado por esse culto, essa palavra, obrigado pela nossa vida, meu Pai, Senhor, de cada servo, de cada líder, de cada membro, de cada criança, meu Pai, a adultos, aos idosos. Meu Pai, eu quero agradecer por cada um. Desde aqueles, Senhor, que estão aqui, Senhor, até aqueles que pararam por algum motivo. Mas eu acredito, Senhor, que tudo é um propósito. Eu acredito, meu Pai, que até nos tempos difíceis, meu Pai, nós iremos crescer e aprender de muitas maneiras e de muitas formas. Pai amado, perdoa as nossas falhas, pecados, erros. Meu Deus, se falamos, pensamos, fizemos, se possa ter impedido, afastado, bloqueado a Tua presença, o Teu Espírito Santo de nós, nos perdoa, Pai querido. Meu Pai, nós oramos, meu Pai, e pedimos, meu Deus, a Tua condução, a Tua direção, Senhor. Que palavra nenhuma saia deste púlpito nessa hora, nesse dia, meu Pai, nessa história. Se não for, meu Pai, por Tua liberação, por Tua aprovação, por Teu encaminhamento, meu Deus. Meu Pai, que nenhuma vírgula nem acento, meu Pai, seja liberado da minha boca, da vida da Jéssica, meu Deus. Se não for, meu Pai, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Meu Deus, eu peço, Senhor, nesse momento, uma bênção, meu Pai, para cada um. A cada um, meu Pai, que reservou esse tempo, esse momento, a cada um, Senhor, que está aí, Senhor, com o celular, meu Pai, e está começando a se alimentar e está entendendo, meu Pai, que o Espírito já está tocando, que já está queimando, já está incomodando, que já está, meu Pai, tirando o sono, meu Deus, que cada um, meu Pai, seja avivado, tocado, meu Pai, que cada um se movimente, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, tem palavras poderosas para nós, meu Pai, nessa madrugada, eu acredito nisso. E quero determinar, meu Pai, que toda seta, que todo espírito imundo que se levantou para colocar sono, acomodação, você que está colocando peso no corpo, você que está colocando que ela está desse jeito por causa do jejum, por causa do trabalho, do dia, do sono, por causa da comida, não! Todo demônio que está se levantando para cegar, para colocar sono, para colocar distração, colocar descaso, preguiça, colocar que ela já deu o seu melhor, agora vai dormir, que ela não precisa de mais nada, que Deus só serve no horário estipulado, que você tem que manter a sua rotina, que assim funciona. Não, meu Deus, quanto mais nós dermos, mais seremos abençoados. E que todo espírito, que toda seta, toda influência maligna, motivação diabólica, meu Deus, que está bloqueando essa mente, esse corpo, esse espírito, eu quero ordenar agora em o nome do Senhor Jesus, pega tudo que é teu em o nome do Senhor Jesus e saia e sai em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aviva, renova, levanta. Eu determino uma graça, um favor, um foco. Eu determino que agora você receba uma visão. Você seja renovado, que as suas forças sejam renovadas, que você comece agora a olhar sempre para o alto, porque é de lá que virá o seu socorro. A partir de hoje que você receba novos dons e novos talentos, e uma unção da palavra, os dons da palavra. Meu Pai, aquele entendimento e aquele discernimento que só aqueles, meu Pai, que é filho recebe. Eu determino sobre a tua vida, jovem, líder jovem, que você receba nesse momento. E você seja abençoado e honrado, e que o Espírito tome a tua casa como se fosse como uma água, uma cachoeira. Ele tome todos os cantos, cada beirada, debaixo da cama, em cima da cama, dentro dos armários, em cima da tua cabeça, a planta dos teus pés eu abençoo e determino uma grande bênção e grande vitória para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Maravilhoso. Pode sentar, por gentileza? Sente-se, por favor. Maravilhoso. Eu não ia colocar, né, mas é impossível, né, não fazer esse início, porque para mim foi muito forte, muito forte. Para mim esse aqui é muito forte. Daniel 12, 10.
Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Mas o ímpio continuará ímpio. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração. Nenhum ímpio levará isso em consideração. A bispa falou isso aqui. Não é novidade para você, talvez você já assistiu esse versículo, mas eu precisava colocar ele. Porque isso é muito claro. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração. Lembra que eu falei na semana passada, em Hebreus 4:12? A palavra, ela precisa ser viva e eficaz, e ela penetra, ela divide a alma do espírito. Ela divide de uma maneira que ela entra de uma maneira que a Bíblia coloca assim, podia até colocar em negrito. Ela penetra. A faca, ela penetra. E ela penetra a um ponto que ela divide a alma do espírito. A palavra, ela tem que ser viva e eficaz. E ela penetra, ela é mais eficaz do que qualquer espada, e até o ponto de dividir junto e medula, julga os pensamentos, as intenções. Se você está entendendo isso, você vai ser um sábio. NVT, coloca na NVT agora. Daniel. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações. Você não vai ser limpo e refinado em uma festa de aniversário. Você ainda que não é bem convertido, está pulando carnaval, fazendo festinha, pulando em barzinho. Isso não é nada, tá? Você nunca vai crescer num aniversário, mas aquela pessoa que está numa sala de espera de hospital, aquela pessoa que está há horas buscando um emprego, aquela pessoa que abre o teu armário e não tem nada para comer, isso é uma grande provação que refina qualquer pessoa. Os perversos, porém, continuarão a sua perversidade e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão seu significado. Eu peguei 3 frases aqui que a bispa falou que mexeu muito comigo. Deus vai limpar para se manifestar. Vamos falar junto? Deus vai limpar para se manifestar. Vamos, continua agora. Quando quebramos princípios, quebramos a nossa vida. E esse aqui que eu adorei também. Chegou o momento de uma grande e radical reforma. E aí, tocou? Sentiu? Sim. O que ajuda a mudar o mundo não é as pessoas que estão se virando um casulo, achando que está hibernando, achando que é urso e achando que agora é o tempo do inverno. Ninguém vai ficar podendo estar dentro da igreja local, dentro da sua igreja, se é daqui ou da sua, não sei. Deus ele não está trabalhando para as pessoas que podem estar aqui vencer escondidinho dentro de casa. Minha visão é ver as nossas igrejas fortes, obreiros fortes, membros fortes, jovens muito fortes e líderes poderosamente fortes. Eu falei muito esse ano, inclusive mais para o final do ano, sobre o extraordinário. E eu quero voltar a falar sobre o significado dele. Algo que vai além do normal, excepcional, que excede a medida comum. Repita comigo, que excede a medida comum. Que excede a medida comum. Os antônimos, comum, normal, usual. Qual o oposto do extraordinário? É normal. Eu já falei aqui também, acho que mês passado, sobre a oração do Pai Nosso. Quem já fez a oração do Pai Nosso aqui? Graças a Deus. Mateus capítulo 6. Vocês, porém, orem assim. A versão Almeida eu coloquei. Eu vou ler daqui mesmo. Portanto, vos orareis assim. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
venha teu reino. Presta muita atenção, porque eu tenho certeza que você já leu muitas vezes isso e nunca percebeu em algo que é nítido, mas muitos passam e não percebem. Jesus ele falou muito sobre o reino. Mais especificamente, ele falou mais de 100 vezes sobre o reino. Ele pregou em todos os momentos sobre o evangelho do reino, sobre o evangelho do reino. Repita comigo, o evangelho do reino. O evangelho do reino. Esta era a mensagem do Senhor. Ele não estava aqui falando especificamente do evangelho da salvação, ele estava falando do evangelho do reino. Reino de Deus, o reino de Deus no grego é Basileia tou Theos. Theos significa Deus. Basileia significa real, governar ou reinar. E Basileia também deriva de base, de fundação. A melhor tradução aqui que eu tenho aqui de Basileia é governo imperial de Deus. Repita comigo, governo imperial de Deus. A palavra imperial, ela, podemos dizer aqui, supremamente poderoso, supremamente poderoso. Lembre-se sempre disso quando ouvir a palavra imperial. De forma suprema, supremamente poderoso. É algo muito além, muito acima. Então vamos fazer a modificação aqui sobre o significado dentro do versículo Mateus 6, capítulo 10. Pai nosso que estás no céu, Deus Todo-Poderoso, venha ao teu reino, venha ao teu governo imperial, seja feita tudo vontade aqui na terra como no céu. O governo imperial do céu aqui na terra, Deus fala de uma maneira que é algo extraordinário, é algo muito, muito além, muito acima. Eu peguei até aqui no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, peguei na versão NTLH. Eu estava lendo essa agora à tarde, né? Estava lendo esse versículo, e eu vejo que não podia não colocar aqui. Deus estava realmente, tem um objetivo isso aqui. Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido. Olha como começa. Por isso que devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aquelas que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberão o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Como nós escaparemos disso? Como você vai escapar disso? Se você desprezar as palavras, a mensagem, uma salvação tão grande. Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagre, Deus confirmou o testemunho deles. Ou seja, você pode falar muito, você pode pregar, você pode ser o crente do Deus, o Deus é fiel na porta do carro, andar com a camisetinha, com o bar. Mas se não haver sinais de poder, maravilhas na tua vida, como você vai provar que realmente Deus, e Deus Todo-Poderoso, Ele está procurando e achou em você um coração totalmente dedicado a Ele? E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Pois Deus não deu aos anjos, presta muita atenção, Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo. Que o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando,
Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei. Repita comigo, rei. E puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Olha que coisa forte. Volta. Tudo foi colocado assim, gente. Não tem outra opção aqui. Deus colocou dessa maneira. Foi o plano estipulado por Ele. Porém, não vemos o ser humano hoje governando todas as coisas. Porque você não governa, porque você não é o melhor na tua área, na tua escola, na tua faculdade, no teu casamento. Por que você não é o melhor? Se você tem todo o poder e Ele está garantindo isso para você. Então quer dizer que você não está ouvindo, como eu falei aqui, as verdades que temos ouvido para não nos desviar. Talvez essas verdades não estão sendo ouvidas, porque aqui já foi declarado e colocado que eu tenho isso. Isso já é meu, o poder de governar está sobre mim, sobre o homem e sobre a mulher. 9. Mas nós vemos Jesus fazendo isso por pouco tempo. Ele foi colocado em posição inferior à dos anjos. Ele estava como nós. Nós vemos Jesus fazendo isso. Ele estava aqui como eu e você. Se ele dormia numa pedra, doía as costas dele também. Se ele chutava um tronco, o pé dele também, o dedo dele doía. Ele tinha sede e fome como nós. E também ia no banheiro. Por pouco tempo ele foi colocado em uma posição inferior à dos anjos, para que, pela graça, repita comigo, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas, pela graça, tudo é pela graça. E agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte da glória. Isso é nosso. Jesus veio aqui para a gente tomasse a parte na nossa glória. Eu vou falar mais aqui agora. Pois Jesus é quem guia para a salvação. Romanos 5:17. Pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. O ponto que eu quero é aqui, gente, não se desfoca não. A imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, repita comigo, reinarão em vida. Essa palavra eu sou fissurado. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Nós temos o governo imperial de Jesus e aqui da vida, as palavras de Paulo. A versão americana da WNT diz, reinarão como reis na vida. Reinarão como reis na vida. E eu mesmo já coloco, reis e rainhas. A terra é do Senhor, sim ou não? A terra é do Senhor? Fica com medo não, gente. Vou provar que é do Senhor aqui, ó. Salmos 24:1. Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. O mundo e os que nele vivem. Está aqui. Isso é do Senhor. Agora, vamos entender agora o nosso papel. Salmo 115:16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou a quem? Então, a terra é nossa.
A terra, quem governa aqui é nós. Ele é o dono, mas nós governamos. Você precisa ter um entendimento bem do seu papel aqui. Você não é um qualquer aí. Um qualquer que vive de YouTube, um qualquer que vive tomando remédio, terapia, um qualquer que vive se matando, um qualquer que aceita qualquer coisa e entra em qualquer relacionamento. Você não é um qualquer. Aqui reinarão em vida. Aqui está falando de reis. Aqui Deus está falando que nós, e Deus está confirmando que Ele confiou ao homem. Isso é nosso. A autoridade é nossa. Ele deu isso a nós. Mas Adão estragou tudo. Ele pegou toda a autoridade que tinha, e ele foi e entregou e deu autoridade a Satanás. Agora, lembre quando Satanás levou Jesus lá nos montes altos? Até peguei aqui para vocês. Mateus 4:8. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e orar. Presta muita atenção. Ele mostrou o quê? Ele mostrou todos os reinos do mundo e todas as suas grandezas e disse: eu darei tudo isso, eu lhe darei, Jesus, tudo isso se você somente se ajoelhar e orar. Agora, ele falou 2 pontos aqui. Agora, vamos lá. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos. Agora, o diabo estava certo. Era dele mesmo. Aquele momento que ele estava lá, ainda era dele. Essa autoridade foi dada quando Adão foi e pecou no jardim do Éden. Aquilo foi dado, aquilo ele entregou. E por isso que existe toda essa condenação do pecado do primeiro Adão. Mas a gente vai agora que lá no Éden, antes de Adão ele estragar tudo e entregar a Satanás, antes disso, antes dele pecar, não havia doenças, não havia desemprego, não havia briga, não havia furacão, não havia miséria, não havia imoralidades, não havia pragas e não havia o PT. Foi quando tudo isso começou. Jesus veio e ele venceu a batalha e ele tomou de volta toda essa autoridade que foi dada a Satanás. Agora a autoridade está de volta conosco. Os homens e mulheres de Cristo Jesus é que têm que reinar. Depende de nós executar toda essa autoridade. E se não tomarmos posse, vai continuar nas mãos do diabo. Falei na semana passada aqui que a minha querida não estava. Não. O espírito de vida, ele sobrevoa, ele passa por cima. É o poder da graça. O espírito de vida de Deus, ele passa sobre o espírito do pecado e da morte. Nós somos aquele avião que é pesado. Sabe, todo avião é muito pesado. E é o peso do pecado que foi colocado sobre nós. E esse pecado, você sabe o que acontece? Quando nós começarmos a correr e acelerar, vem o espírito de vida, como a bispa ainda falou sobre o vento, tanto ela falou sobre o vento, ele veio e bate sobre as asas, e aquela pressão das asas faz esse avião de mais de 70 mil toneladas sobrevoar o céu. A lei da gravidade acaba. A lei do pecado some. Ela ainda existe, mas estamos sobre o poder da graça, reinando em vida como governadores. Quem está conseguindo entender? Quem está dormindo? Teve uma que acordou aqui. Foi sincero esse irmão. O ponto central de tudo isso é que nós iremos decidir, os homens e mulheres de Deus, se iremos determinar se a vontade de Deus será feita nessa terra ou não.
Você hoje tem esse poder de decidir se a vontade de Deus, essa vontade do poder, da plenitude, do extraordinário dele, do plano extraordinário dele, vai acontecer na nossa vida ou não. Por isso nós não vamos nos enganar. Quem realmente é o culpado daquelas crianças na África ou até mesmo aquele monte de gente na Praça da Sé, que toda semana a gente está lá, ou nas praças e nos becos e nas ruas? Quem é o culpado da miséria? Quem é o culpado de toda essa fome? Nós mesmos. Porque Jesus pagou todo o preço e nos devolveu toda a autoridade. E a responsabilidade nossa é pegar e levar a palavra e a mensagem de Cristo Jesus a toda criatura. A mensagem muitas vezes não é falada, mas a mensagem é de um perdão, a mensagem é de um abraço, a mensagem é de um cobertor. Tivestes com fome, deste de comer, frio, vestir, sede, beber. A mensagem de Cristo é passada, a responsabilidade é nossa, porque Ele já pagou tudo. Na realidade, Ele deixou um crédito excelente. Aquele crédito que você nunca vai conseguir gastar tudo, que é o poder da graça. Ele deu a nós, o homem, Ele deu a nós isso, mas o homem deu a Satanás e Jesus tomou de volta à força toda essa autoridade que foi dada. Jesus, Ele nos deu essa autoridade e essa autoridade está sobre nós. É muito interessante que quando lemos aqui Marcos, capítulo 4, versículo 35, a gente vê aquela uma história muito digna de a gente ficar feliz, né? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, e assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, aquiete-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Aqui era um povo que não tinha fé. Isso aqui era uma garantia dada pelas palavras que saíam pela boca de Jesus. 41. Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles eram como ele. Mas aqui eu vejo uma coisa muito interessante, que a fé muitas vezes é setorizada. Quando nós estamos assim, no melhor tempo da nossa vida, lembra quando Elias acabou de matar os profetas de Baal, era o cara, desceu o fogo do céu, tudo deu certo, era o melhor tempo da vida dele. Veio aquela mensageira lá de Jezabel, ele deu ouvidinho, sabe? Ele deu ouvidinho para a cobra, porque era o melhor tempo da vida de Adão também, ele deu ouvidinho para a cobra. E aqui o que aconteceu? Já tinha visto tanto, já tinha visto o poder de Deus. Adão já tinha visto o próprio Deus, ele andava, ele caminhava sobre o jardim do Éden. E nesse momento, a gente vê um povo que viu tanta coisa, um povo que viu tantos milagres e achou que iria morrer. E eles tinham certeza disso. É um povo experiente na sua profissão, é um povo que sabia. Chega a certo momento, o tamanho da tempestade, do vento, eles vão afundar. Se você conhece bem a tua profissão, você sabe que chega num momento que pode arrebentar alguma coisa. Chega numa parte, se tem uma tensão muito forte, elétrica, vai estourar alguma coisa e vai pegar fogo. Você já sabe, você já é experiente. Alguma área na tua vida você já sabe o que vai acontecer. E esses homens eram profissionais. Eles sabiam que aquilo ia acontecer, eles iam se afogar. Agora, eles já tinham visto tanta coisa e ainda estava aqui.
E a fé, como eu falei agora, ela é de uma maneira muitas vezes que a gente vê que é setorizada. Quando a gente está no melhor momento da vida, talvez a gente não ore com tanta força. Mas se você está com um filho no hospital, se você está passando fome, você vai orar. Mas você vai fazer aquela oração que os céus vai parar para te ouvir. Mas quando estamos no melhor momento da vida, a gente não faz essa oração. E você sabe o que acontece? Quando a gente acha que Jesus é a nossa vida, é uma coisa. Agora, quando Jesus está na nossa vida, é outra coisa. Jesus, ele é a sua vida ou ele está na sua vida? Porque ali Jesus estava no barco, mas não estava podendo salvá-los. Jesus, ele precisa ser acordado, despertado. Quem é da área do direito sabe que isso que está acontecendo no STF não existe. Eles estão rasgando de ponta a ponta a Constituição, sabe por quê? Porque a justiça é motivada. O juiz ali dentro, o ministro, ele vira o réu, o promotor e o juiz. Ele se denomina que ele movimenta um processo. Ele não espera o procurador mandar, ele não espera o Ministério Público, ele mesmo abre o inquérito. Isso não existe. Isso é anormal. Para Deus te responder, você precisa motivar, você precisa movimentar Ele, você precisa despertar Ele. E você vai despertar com o que Ele? Com medo ou com fé? Porque isso é muito claro, Ele estava como eles, e aqui mostra claramente, Jesus estava no mesmo barco que todos. Jesus não estava num barco diferente. Jesus não era melhor que o outro. Jesus não estava como o almirante, o coronel, não estava como o marinheiro. Ele estava como todo mundo ali. Não era melhor nem pior. Eu peguei uma passagem aqui que ensina bastante a todos nós a clareza do povo que sobe e desce e do povo que aprende e não aprende. E como Deus age na vida de uma forma tão clara que, assim, me encantou essa passagem. Eu até coloquei aqui para a gente ler junto. Salmo 78, capítulo 13. Eu não vou ler tudo, porque o Salmo 78 ele é muito extenso. Ele é muito extenso. Eu vou ler só uma parte, porque é muito extenso, mas ele vai ensinar muita coisa para nós. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Presta muita atenção nos milagres de Jesus. Durante o dia ele os guiava como uma nuvem, e de noite eles conduziam por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água. Parece uma história, né, para a criança dormir. É gostoso de ler. E das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascesse fontes da rocha e que água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova. E é muito, assim, eu falei já nos cultos passados, que não peça para Deus aquilo que você consegue fazer com esforço. Eu lembro que mais ou menos quando eu tinha uns 12, 13 anos, uns 17, 18 anos atrás, eu lembrei disso aqui. Eu fiz um propósito na igreja para emagrecer. Eu queria emagrecer porque eu era muito gordinho. E aí sei o quê? O gordinho em si é feliz. Mas o bullying e as brincadeiras matam ele. O gordinho em si é feliz. Meu pai é feliz, mas se brinca, começa a ficar chateado. Mas quando você começa a ter problema, você começa a ficar infeliz, né? Começa a doer o joelho, dói as costas, dói a barriga, não consegue subir uma rampa de escada. Ele...
ele estiver ouvindo, Ele vai. Se ele estiver ouvindo, você sabe que é verdade. E se eu fechasse a boca, eu emagrecia. Agora um Deus que ele dividiu o mar, fez tanta coisa. Olha aqui, presta muita atenção, por favor, gente, presta muita atenção. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo comida que queriam. Meu Deus! Olha como eles falaram. 19. Falaram contra ele dizendo, presta atenção, gente, presta atenção. É um pedido que Deus aceitou de forma de ele se irar. Porque para quem ouve é só um pedido de comida. Mas você não pede um negócio desse, colocando Deus à prova de propósito, sabendo que ele fez tudo. Esse povo já tinha vivido tudo. Falaram contra ele dizendo, será que Deus pode nos dar comida no deserto? Será que Deus pode nos dar comida? Você sabe o que vai acontecer agora? 20. É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio, mas será que ele pode nos dar? É verdade que ele partiu a rocha e a água começou a correr como um rio. É verdade que eu já saí da miséria, é verdade que eu já fui curado do câncer. É verdade que realmente eu era depressivo, tomava remédio, tentei suicídio 3 vezes, mas será que ele me pode colocar naquela empresa que eu ganho um salário de 4, 5 mil? Será que é verdade realmente que eu andava de aparelho, eu era paralítico, eu não podia ver, era cego? Realmente eu posso ver e posso andar hoje, mas será que ele pode me ajudar eu alugar essa casa? É isso que Deus ouviu. Mas será que ele pode nos dar o pão? Será que ele pode nos fornecer a carne para o seu povo? Olha o que vai acontecer. Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo. E a sua ira contra eles aumentou. É isso que acontece. Por isso que muita gente, quando entra na igreja e faz o pedido, acha que é o diabo, mas muitas vezes é Deus. 22. Por que não confiaram nele e não acreditaram que ele poderia salvar? Parece que até que eu escrevi isso aqui. Porém Deus deu ordem ao Senhor, ao céu lá em cima, e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo o pão do céu, fazendo que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhe deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste. Lembra que a bispa não para de falar de vento? Deus ele fez soprar do vento, o vento leste, o vento que vem pela direita. E pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves. Primeiro eu vou matar, mas agora eu vou mostrar para vocês que eu posso. Que pareciam nuvem de pó. Você não conseguia ver o céu. E os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhe deu o que eles queriam. Presta atenção. Eles não receberam o que eles queriam, eles receberam muito mais. Mas enquanto estavam comendo, sabe aquela história, né? Não vou aprender, não, eu não morri, eu estou vivo ainda, né? Então dá ainda para Deus. Antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens, os melhores jovens de Israel, ele matou. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar. E não quis acreditar em Deus. Esse povo só pediu comida, que Deus cruel. Eu falei aqui, há 3 semanas atrás, que os que mais entristeceram a Deus, os que mais deixou realmente tristes, magoados, chateados a Jesus, não foi os fariseus. Os fariseus, ele se irou. Deus se irou. Mas o povo que mais entristeceu a Cristo, a Deus, somos nós. Que conhecemos a palavra,
que temos o entendimento, que sabemos que Ele já fez o mar se abrir, as paredes virar muralhas, comida caiu do céu. Eu vivi tudo já. Eu era escravo já, e já era muito. Esse que magoou é quando Deus te tirou do Egito e você ainda duvida o que Ele faz. É o que mais deixou ele irado, entristecido. Entristecido, irado não, entristecido. Aquele se irou, mas entristecido é aqueles que duvidaram. Sabe que Ele é possível, sabe que é possível, sabe que você reina, sabe que Ele te chamou para reinar, sabe que Ele te chamou para ser rei, sabe que Ele te chamou para ser o dominador de tudo. Ele mandou você e mandou, olha, os céus é meu, mas a terra é tua. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus, não quis acreditar em Deus. Por isso ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro. Como um desastre que acontece de repente. Sabe um desastre que o povo acha que só um furacão, né? Porque o vento sul, o vento quente juntou com o negócio e não sei o quê, e deu enchente lá na Bahia, está acontecendo. Não, é um desastre, né? Um desastre, acontece, é normal. É um vírus. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para Ele. Sabe, você imagina um Deus ali, sabe, já eliminando todo mundo. E o outro, opa, não, eu estou próximo. Não, peraí, ajoelha. Sabe o que isso me ensina? É que você está vendo todo dia o outro lá, o irmão do teu lado, recebendo um diagnóstico de um câncer, o outro sendo despejado, o outro sendo desempregado, e você achando que não vai acontecer nada com você. É pessoas que não aprendem pelos erros dos outros. É pessoas que não aprendem pela palavra, pessoas que não aprendem por exemplos, as pessoas que querem aprender pela dor. Isso é o pior momento, isso é o pior. O professor chamado dor é o pior. Sabe, ele ensina, mas a gente não precisa passar por isso. Deus não quer isso para nós. Porém, quando Deus matava alguns, voltava para eles e eles se arrependiam e oravam com sinceridade. Lembra que eu falei agora há pouco? Aquela oração, sabe aquela oração quando você está no leito do hospital? Aquela oração que você abre o armário e olha na panela que só tem arroz? Sabe? Aquela oração quando você faz e vai lá na Sé comigo e você vê que realmente a realidade é diferente da tua? Sabe aquela oração de dor? Aquela ele responde. E quando você ora com sinceridade e com fé, orações sinceras é orações realizadas com fé. Eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembrava que o Altíssimo era o seu Salvador, só na dor lembra. As pessoas querem só lembrar na dor, esse é o problema. Mas todas as palavras deles eram mentiras. É muito triste, gente, a gente buscar só a mão de Deus. A mão de Deus representa só as bênçãos dele. A gente precisa buscar a Deus de verdade. Sabe por quê? Porque você pode ser um bom orador, você pode realmente ter feito o propósito, você realmente pode estar vivendo uma situação delicada, mas você pode estar orando para Deus e achando que Ele está sendo respondido. Sabe por quê? Porque as outras pessoas estão acreditando na sua oração. A sua casa acredita que você é o sacerdote. A sua casa acredita que você realmente tem Deus. Mas você sabe que nós podemos enganar a nossa família, o nosso patrão, o irmão do lado, o evangelista, o pastor, mas nós não conseguimos enganar a Deus. Mas todas as palavras deles eram mentira, tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus. E não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Você vê um equilíbrio. Uns tempos atrás, eu lembro que minha mãe ficou muito brava comigo. E depois ela veio falar comigo e ela falou: Fer, é tanto amor. E o mesmo amor que muitas vezes eu vejo no meu filho, João e Davi. Nem sei se as figuras estão aqui, não, né?
Não, Você acredita, gente? Dormiram, os dois acordou, era 11h30 que eu estava lá nos Jovens, apareceram lá. Estão acordados, você imagina, uma criança dormir 3, 4 horas, acabou, né? Agora é só Deus. Mas eu acho que está no culto aqui. Sabe aquele amor que você ama tanto, que você não aceita que ele está indo para o caminho errado? É um amor que muitas vezes que eu vejo e acontece algumas coisas nesse processo do ensinar, a gente sente pelos filhos. E esse amor que ela falou, olha, é tanto amor que às vezes a gente perde o controle. E a gente vê assim, ó, se a gente é semelhança, a gente é a imagem e semelhança de Deus, é isso que a gente vive. Muitas vezes parou com a sua ira, a gente para. E não se deixou levar para o seu furor, porque se Deus se deixasse levar para o seu furor, ele ia eliminar todos nós com um sopro. Mas ele teve misericórdia do seu povo, mais uma vez. Se não for por eles, se não for pela misericórdia deles, o que a gente vai ser? Mas nós não podemos viver só dessa misericórdia, mas precisamos viver pela graça. Sim, viver pela graça. E é muito bonito e forte isso que ele falou. O amor de Deus é assim, ele corrige aquele quem ele ama. Então, se você está sendo corrigido é porque Deus te ama. E ele deixa claro como esse povo. O povo era um povo ingrato, incrédulo, que a água saindo da rocha, os milagres assim acontecendo, e o povo não estava crendo, e ainda duvidando, e ainda perguntando, e ainda de propósito. Essa palavra é o que mais mexe comigo, de propósito. De propósito. E talvez você não tenha essa consciência, mas quantas vezes você agiu, você orou a Deus, você fez algo de propósito, que Deus falou, não faz assim, limitando o poder de Deus, limitando a graça dele, limitando ele. Será que Deus pode? Será que Deus pode? Será que Deus pode? E Deus está dizendo, será se eu posso tudo eu posso. Então esse versículo que o povo coloca, né, faz de propósito isso, leva a ira de Deus, porque Deus é um Deus grande, um Deus poderoso. E como o Fer falou, quantas pessoas estão vivendo como morador de rua, mendigando, quando na verdade você é um rei, uma rainha, um príncipe, você está aqui para reinar. Como está escrito, a terra foi nos dada. Então, por que viver de forma miserável? Por que viver num padrão baixo? Por que viver uma vida que não é a vida que Deus planejou para você? Então, não podemos aceitar essa vida mediana, mas sim uma vida poderosa e uma vida que Deus está provando a cada dia, né? É interessante que nesse propósito da mudança, quantas palavras poderosas, quantas palavras Deus está deixando o céu aberto, peça o que você quiser, mas infelizmente ainda tem israelitas colocando Deus à prova ainda. Sim. Eu fiz um trabalho com os evangelistas semana passada. Eu perguntei para cada um, né, qual foi o resumo do ano? E 90% falou para mim, bispo, crescimento espiritual. A bispa já tinha falado aqui, mas quando você ouve da boca de cada um, é muito diferente também. O ano foi de preparação. Estamos sendo preparados. A gente não consegue levantar um prédio de 50 andares com uma estrutura de 2 andares. É uma preparação muito grande. É muito treinamento. E nós não somos o povo que, de propósito, coloca Deus à prova. Um povo que faz uma oração dessa forma, ó. É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que você está preparado para viver o melhor ano da sua vida? Porque a palavra é tão forte. Quando você ouvir a palavra no dia 31, meu Deus, essa palavra não vem para te elevar, ele vem para arrebentar. Ele vem como se fosse um casulo. Você sai do casulo e você começa a criar asas. É uma palavra de poder que vai fluir todas as áreas, é uma multiplicação em tudo. É tanta bênção que realmente
nós seremos o povo do testemunho. Realmente agora as redes sociais, pode preparar aí os bloqueios aí, porque vai ter muita coisa. Essa vai ter palavra muita coisa. nos O que o mundo está surpreendeu. fazendo, a bispa ainda falou do desegrejado, o povo aí que está indo, buscando outro caminho, voltando para a igreja católica, achando que lá tem tem algo melhor, né? E pelo menos fala realmente disso, mas a gente sabe que tem, né, qualidades em todo lugar. Mas a gente tem que saber que Deus ele não está aqui buscando que você fica pulando igual um canguru de igreja em igreja. Ele quer que você saiba, ele te plantou em um lugar. É aqui que ele vai te abençoar e aqui você vai viver uma multiplicação em todas as áreas. É financeiro, é na família, é na saúde, em que área você quer. Ele não vai fazer você crescer, vai arrebentar as coisas. É como você sair da escada e entrar num elevador. O tempo que você demoraria para subir a escada, você vai demorar muito, muito menos. 10 vezes menos nós iremos demorar. É uma unção poderosa. Eu creio nisso. Mas você não vai viver nada se você não entender que você nasceu para ser rei. Você nasceu para governar. Essa terra só é nossa. Você não pode ser um escravo de relacionamento, de doença, de dinheiro. Essa escravidão não te pertence mais. Saiba qual o poder que você tem. Saiba qual o espírito que você possui e agora comece a voar. Comece a passar por cima de tudo. Comece a pegar graça e levar ela para outras pessoas. Lembra o que eu falei? Isso é nosso. Não adianta você achar que o problema é com Deus, a fome no mundo, a doença, a pandemia. Não fomos nós que fizemos isso. Agora nós temos o poder também de reverter isso. Temos o poder de levar. Cada um de nós tem a sua importância. O irmão, você precisa dessa pessoa do seu lado. Você que está em casa, você precisa dessa pessoa do seu lado. Sabe por quê? Sabe por quê? Lembra que eu falei de Paulo? Paulo, que ele evangelizou toda a Ásia em 2 anos. Você sabe qual a população da Ásia naquela época? Repita comigo. 11 milhões. Você sabe que é 11 milhões de pessoas em 2 anos? Eu não sei, eu nem tenho noção disso. Mas você sabe como ele fez? Sozinho. Ele criava discípulos e evangelistas e cada um levava 2, o 2 virava 4, o 4 virava 8, o 8 virava 16, o 16 virava 32 e assim ia. É a multiplicação e dessa maneira em 2 anos ele vai lá o de Jesus por toda a Ásia. A Bíblia não inventa. Eu posso falar, olha, eu fui lá no rio ali, não sei o quê, e peguei todo o peixe que tinha lá. Você vai falar, não, eu entendi o que ele falou. Ele quer dizer que ele pescou bastante, né? Agora, se a Bíblia fala isso, pode ter certeza, ela pegou todo o peixe que tinha lá. Mas a Bíblia não falou isso. Ela colocou que ele foi toda a Ásia. Isso é possível pelo poder da graça. Nós temos esse poder, nós nascemos como reis. Reinarão em vida, reis e rainhas. Receba e viva como rei a partir de hoje. Para de ser um escravo do pecado. Reine sobre esse pecado, essa imoralidade, essa mentira, essa preguiça desgraçada. Comece agora a reinar sobre ela. Nada tem um poder sobre você mais. A partir de hoje, eu sou rei. Eu reinarei as minhas emoções, os relacionamentos. O dinheiro, ele não vai me mover mais. Esse Deus Mamon está morto. E agora eu serei o rei com um pai. Aquele que determina tudo. Porque é dessa forma que a gente vai entrar para o melhor ano da nossa vida disparadamente, eu tenho certeza. Se coloque de pé, por gentileza. O pessoal está meio devagar. Com ânimo, o que está hein? acontecendo aqui, gente? Vamos golpear, hein? A palavra hoje da flecha. Não. A flecha da vitória. Levanta ânimo aí. Não, vamos repetir comigo. Reinarei em vida! Tá fraco. Não. Tá fraco, Não vai reinar, não. Não vai reinar, não. Vamos para a Não oração. tá cara que vai reinar, não, viu? Vamos para a oração. Quem vai entrar agora? Reinarão em vida!
Isso, eu sei que, ai, bispo, eu fiquei o dia inteiro, eu fiquei de jejum, comi uma pizza ali e tal, tô meio pesado. Não, mas isso dá. Deus já fez assim, ó, toma um pouquinho de graça, irmão. Toma aí. Lembra? Tá matando um por um, mas ele pode jogar aquela flecha da graça e te encher de poder do alto da cabeça à tua planta dos pés. E vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, nós entramos na sua presença poderosa e somos gratos por estar aqui, meu Deus. O Senhor é maravilhoso. Meu Pai, nós não teremos, meu Pai, livros na face da terra para colocar todas as suas qualidades, todo o teu poder e todos os milagres que o Senhor já realizou, está realizando e irá ainda realizar, meu Deus. Meu Deus, eu abençoo, meu Pai, e consagra a vida de cada um. Meu Pai, cada um que está na sua casa nesse momento, que está orando, que está, meu Pai, nessa fé, concordando, orando sobre o seu propósito. Meu Pai, ouvindo o Espírito falar no seu coração, meu Deus. Meu Pai, fale os corações. Meu Pai, vai agora e vai falando, fala o que você quer, meu Deus. Meu Pai, fala, meu Pai, o que o Senhor deseja dessa pessoa, desse jovem, meu Deus. Meu Pai, direciona, incomoda, levanta, alinha, cura, renova, aviva, restaura. Meu Deus, eu determino, Senhor, um poder especial, meu Deus, uma unção multiplicadora. Eu determino, meu Pai, que as palavras que saíram e sairão desse altar se cumprirão na vida do teu povo. Eu derramo agora, nesse momento, um poder especial, um poder de novos dons e novos talentos, o poder, meu Pai, o poder da graça. Meu Pai, que essa coroa do rei seja colocada em cada pessoa, e se a pessoa hoje, meu Pai, ela irá reinar, ela irá viver, ela irá, meu Pai, avançar, ela irá vencer, meu Deus. Eu abençoo a sua vida, eu determino a obra que a obra das tuas mãos vai multiplicar, vai frutificar, a planta dos teus pés, aonde você pisar, verdadeiramente será um ambiente tomado, será um ambiente consagrado. Você deixará a pegada, a pisada do vitorioso e da vitoriosa. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um, e que o Senhor, meu Pai, multiplique a graça sobre cada um. Cada um, meu Pai, leve esse poder da graça a todas as pessoas. Que todos, meu Pai, sejam motivados e vejam os sinais e maravilhas do teu poder sobre cada um, meu Deus. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um e determino, Senhor, que verdadeiramente, meu Pai, se alguma coisa falta ainda, meu Pai, se alguma raposinha escondida, algum ratinho, barata, meu Pai, escondida, Senhor, meu Pai, ainda que está roubando, ainda que impede o Senhor de operar, eu peço que o Senhor revele. Meu Pai, que nesse momento as escamas venham cair. Coloque a mão nos seus olhos e peça para Deus para as escamas caírem. Meu Pai, que as escamas caiam e que ela enxergue nesse momento. Que o Espírito, meu Pai, coloque essa seta, essa flecha, meu Pai, e faça ela ver. E faça ela enxergar aquilo que está bloqueando a manifestação do teu poder sobre ela. Meu Deus, eu determino que ela está vendo agora. Ela consegue enxergar, ela consegue, meu Pai, discernir os tempos. Ela consegue discernir o futuro. Ela consegue, meu Pai, enxergar nesse momento. Meu Deus, eu abençoo o Senhor e peço que o Senhor continue falando com todos nós. Meu Pai, o Senhor é maravilhoso. Meu Pai, é o último culto do ano, dos jovens. É o último culto jovem, meu Pai, que estamos realizando, meu Deus. Meu Pai, eu não sei como agradecer, meu Pai, todo o cuidado e todo o carinho, todo o afeto, toda a atenção que o Senhor me deu. Obrigado, meu Pai, por ser tão pequeno, meu Deus, e o Senhor querer me usar para alguma coisa. Obrigado, meu Pai, por ser inútil, meu Pai, para muitas coisas, mas o Senhor me transformar em uma pessoa útil para alguma coisa. Obrigado, meu Pai, por ser tão ignorante e o Senhor me dá, meu Pai, sabedoria. Obrigado, meu Pai, por ser alguém.
Meu Pai, eu não sou alguém, meu Pai, por ter feito algo, mas sou alguém porque o Senhor está em mim, meu Deus. E que todos nós, meu Pai, entendamos hoje que somos alguém, que o nosso nome é lembrado, meu Pai, que o nosso caráter é alterado quando o Senhor, meu Pai, verdadeiramente usa. Meu Pai, que o Senhor venha usar todos nós, meu Pai, para o seu projeto, para o seu grande, poderoso projeto. Obrigado, meu Deus. Nós te amamos. E nós te agradecemos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amém. Graças a Deus.